qualidade de vida não se mede pela ausência de doença, mas pelo equilíbrio e pelo bem-estar. Tudo bem, Gi? É isso aí, José. Inspirado Tudo ótimo, novamente. Demais. Nossa coluna podcast hoje vai falar de um tema extremamente interessante, extremamente importante. A gente vai sair um pouquinho do foco de uma especialidade exclusiva que cuida de coluna, joelho ou outra especialidade, e a gente vai falar da medicina num todo. Que muito me interessa. E, além de tudo, é meu amigo, trabalho no consultório, então uma pessoa fantástica. Apresenta ele pra gente. É o Dr. Henrique Lora, ele é médico integrativo e eu já vou engatar querendo saber o que é um médico integrativo. Bom, muito um prazer imenso estar aqui com vocês. É um prazer imenso também falar sobre essa medicina que a gente acha que é uma medicina moderna, mas na verdade vários pilares, várias ferramentas que a gente utiliza na medicina integrativa são, na verdade, ferramentas milenares. São hábitos de vida que os nossos ancestrais já realizavam. Então a gente acaba pegando coisas da medicina ayurvédica, algo milenar de 2000 anos, coisas da medicina tradicional chinesa, coisas dos egípcios, que são os óleos essenciais. Então, poxa, é algo novo, os olhinhos essenciais? Não, 5.000 anos atrás. E aí, entrando nessa questão do que é o médico integrativo, é o médico que, na verdade, ele integra várias especialidades ao mesmo tempo, mas é de uma forma um pouco diferente. É não simplesmente ficar olhando nos seus sintomas, mas olhar a raiz de tudo isso. Né? Então, que eu acho que é uma abordagem um pouco diferente da abordagem tão alopata que nós temos na medicina tradicional ou mais cartesiana. E é um olhar um pouco mais... o que a gente tem hoje é mais ocidentalizado. E o que eu busco muito disso é olhar o espírito, olhar a mente, olhar a alma, olhar o contexto em que a pessoa está inserida e não simplesmente falar, você está com um problema cardiovascular aqui ou está com o LDL elevado ou a pressão está elevada. Não, mas o que você está fazendo? Que meio que você está inserido para que exista esse aumento da pressão, por exemplo? Então, é mais ou menos por aí um médico integrativo. Enxergar um ser humano como um todo, né? Quando a gente falou, é uma forma holística, né? Mas a holística as pessoas estão achando que você vai olhar para a questão de energia ou então reiki. Não que a gente não possa acreditar, não que não exista comprovação. Sim, existe, mas eu vou para uma linha mais... Vamos ver o que tá fazendo com que você tenha falta de vitaminas e minerais? Vamos entender se o sono não é um ponto fundamental para que você não esteja bem no dia seguinte? Então, vou tomar café porque eu estou cansado. Tudo bem, mas é normal esse cansaço? Não. De onde veio? Sempre de alguma raiz. Perfeito. Toda vez que eu converso com esse meu amigo, a impressão que eu tenho, Gi, é assim. Eu, como cirurgião, quando eu vejo uma patologia cirúrgica, eu vou pensar como eu vou acessar essa patologia. Eu vou mais lateralizado, eu vou mais central. Essa minha via de acesso vai chegar naquele ponto. Então, eu fico me limitando a uma coisa muito específica, muito alvo. E o Dr. Henrique, ele amplia esse alvo. Então, ele tenta achar o problema muito além do que a gente está observando. Então, é esse cuidado que eu quero conversar hoje nesse programa. Vamos falar de uma coisa que eu acho que ele adora falar, conhecendo, é sobre intestino. Uhum. Quem está em casa, o que o intestino é tão importante para a nossa saúde? Eu costumo dizer que o intestino não é nosso segundo cérebro, como muita gente fala, às vezes é o primeiro. E por que o primeiro intestino? Porque, na verdade, a absorção de tudo começa pelo intestino antes de mais nada, né? Eu gosto de falar muito sobre o triptofano. O triptofano é um aminoácido que a gente absorve no kiwi, na banana tem bastante, principalmente na proteína. E esse triptofano ele acaba se transformando em neurotransmissores, em hormônios que são fundamentais para o equilíbrio mental. A gente está falando aqui de melatonina, a gente está falando de serotonina, a gente está falando de dopamina. Então, poxa, se uma pessoa está com tudo isso desequilibrado, evidentemente essa pessoa vai ter distúrbios. E aí vamos lá, vamos usar o exemplo da dopamina. Se a pessoa está com falta de dopamina, a gente vai ficar com gatilhos para ter essa compulsão.
Por quê? Porque aquele docinho ali, preciso. Por quê? Porque teu corpo tá falando que ele está com falta de dopamina e fala, me dá, quero liberação de dopamina aí, me traz. O que vai gerar isso? Um doce, mas não é só doce. É aí que a gente entra no mérito de o consumo de drogas, é aí quando a gente fala na questão de jogo, é quando a gente usa as liberações de dopamina nos feeds, nos reels e tudo mais. Então, é esse entendimento do contexto que a gente vive. Vamos lá, acho que hoje as pessoas que utilizam o celular, que utilizam mídias, eu acho que a grande maioria, antes de dormir, tá dando aquele check na social media. Então, e aí esse é já uma questão muito importante. E é por a gente olhando a raiz do problema, que eu sempre bato na questão intestinal. E quando a gente fala questão intestinal, não é só o intestino em si. Hoje, na minha opinião, existe uma dificuldade da nossa medicina tradicional que a gente se formou em observar todos os fatores agressores do intestino. Só o fato da gente viver o nosso cotidiano, a gente já prejudica a nossa absorção intestinal. Os alimentos hoje são muito menos nutritivos. Os alimentos hoje são muito mais industrializados, são muito mais ultraprocessados. E isso prejudica demais o nosso intestino. E muitas pessoas perguntam, mas e os nossos avós? E os nossos bisavós? Fala da questão de intolerância à lactose, ao glúten e tudo mais, mas eles não tinham? Claro que eles tinham. O que a gente tem de amostragem é um mapeamento genético. E por que eles não tinham tantos sintomas? E por que eles não se falava tanto no intestino? Claro, porque um pouco de falta de conhecimento, óbvio, mas é porque era só o leite que era inflamatório. Só o leite. O restante era tudo mais saudável. Você não tinha conservante. Você não durava um alimento 2 dias. Então você comia coisas muito mais naturais. Hoje não. Hoje é aquilo. A gente tem que se questionar se tem algum alimento que ele é supostamente natural, só que ele está na gôndola do supermercado há mais de 20 dias. Opa, alguma coisa está errada nesse contexto aí. E a quantidade de químicos acaba prejudicando nosso intestino. É tanto a dificuldade para a entrada de nutrientes, como a possibilidade de entrar outros compostos químicos tóxicos que para o organismo são muito nocivos. Eu falo muito sobre os metais pesados. Existe contaminação de mercúrio, de alumínio, do próprio cobre em excesso, muita coisa. Então, mulherada com a própria maquiagem, existe um aumento. O consumo de água com metal pesado, a própria água que a gente consome hoje já é de se esperar que tenha um nível de cloro muito elevado. E aí tem gente que tem um entendimento maior para falar, opa, mas o cloro acaba competindo no receptor de iodo, porque tem uma estrutura molecular próxima. Sim. E é por aí que a gente vai longe falando, poxa, não é tão simples assim. Então, por isso, o intestino eu vejo como uma base fundamental. E, na minha opinião, eu acho que um psiquiatra que tem esse entendimento intestinal, um endócrino, um cardiologista que tem esse entendimento, nossa, ele vai longe. Infelizmente, a gente sabe que não é bem assim. Um cirurgião de coluna encaminha pro Dr. Henrique. Mais fácil. Tá bem na fita. E dos pacientes que chegam no teu consultório, senta na tua frente, essa percepção das alterações intestinais, você tem assim uma ideia de qual é a porcentagem que tá alterado? É que eu sou muito referenciado por isso, né? Então as pessoas me buscam porque se você me encontra no churrasco de domingo, fala, puta, foi no Dr. Henrique porque eu tinha tal coisa, ele melhorou, resolveu, tal, não sei o quê. Então, geralmente, isso. Eu acho que a gente pode falar aqui que talvez uns 95% dos pacientes que passam consulta comigo têm algum tipo de problema intestinal. E quando eu falo problema intestinal, não necessariamente a pessoa tem sintomas, ou então acha por exemplo, o fluxo intestinal está normal. Vejo muito homem falar, não, meu intestino funciona super bem. Tá bom,
Como assim? Vou 3 a 4 vezes por dia. Falei, então essa interpretação de que quanto mais vai é melhor, é completamente errado, né? Assim como mulheres geralmente têm queixas intestinais que vão, eu vou uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias. Também está erradíssimo. E aí no entendimento claro, né? Ambos estão com problema intestinal e que, consequentemente, tem uma falta de absorção de nutrientes. Isso é incontestável. E quando a gente pede os exames, está lá. Falta de absolutamente tudo de vitaminas. E aí esse intestino, observado que há uma alteração na sua frequência, na sua consistência, essa já parte da sua anamnese. E aí o próximo passo, como é que é o raciocínio? O raciocínio é o seguinte, tem alguma coisa te agredindo. Vamos descobrir. Eu não sei, mas eu tenho certeza que a gente vai encontrar a resposta. E aí eu utilizo outras ferramentas, que são os exames genéticos e de sensibilidade alimentar, para a gente bater, falar, é isso. Pô, acontece muito de pessoas que não tem, que acham que tá tudo certo, tá comendo tudo certinho, tem problemas, como, por exemplo, hoje teve um paciente que com abacate, com ovo, com coco. Poxa, essas coisas aqui que eu acabei de falar, tranquilamente estão em qualquer dieta que qualquer nutricionista prescreve. Sim. Né? E aí é uma coisa que a pessoa não pode comer. Não é que não pode, ela tem uma reação. E aí é interessante que ela retire para depois reintroduzir. Uma vez que você desinflama, você reintroduz e está tudo certo. Você consegue reintroduzir na alimentação. Diferente de intolerâncias genéticas, tanto com glúten quanto lactose. E você perguntou sobre porcentagens. 80% dos pacientes têm intolerância à lactose. 80%. 50% tem com glúten. Então, olha só, não é pouco. Então, aqui nessa sala aqui, eu sou o que tem intolerância à lactose. Falta mais uns 3. Eu tenho também. Aqui, então pronto. Já quase estamos batendo esses 80% aqui da sala. Entende? Você só não sabe porque você não fez o exame. Você não sabe. É isso. Eu evito também. Não, acho que não tem tanto. Você está em casa e está pensando, e agora? Será que eu faço parte desses 50%, 80%? E qual é o exame a ser feito? É um exame genético, porque se a gente... sangue? É um exame genético de sangue, que a gente faz o mapeamento, tem os 2 alelos de principal risco, que a gente consegue bater. Tem a incapacidade de digerir a lactose, incapacidade de digerir glúten. E aí tem até os 2, e se dá positivo nos 2, vai falar, a coisa complica, porque quando são pessoas que têm, assim, quase 100% de chance de ser celíaco. Aí a vida é bem complicada. Mas uma coisa é fato. A gente fica pensando muito nessa questão de restrição, e eu acho que é uma forma da gente enxergar o mundo. Hoje está muito mais fácil a gente viver sem glúten e sem derivados de leite. Está muito mais fácil. Se fosse 10 anos atrás, eu vou concordar com qualquer pessoa que fala, não dá para manter uma alimentação desse jeito. Eu concordo. Mas a maioria das vezes que acontece é quando a gente retira esses alimentos que a gente comprovou que faz mal para você, parece que muda uma coisa inteira. Nossa, como eu tô bem. Nossa, eu não me sentia bem assim fazia anos. Nossa, eu tô dormindo melhor, minha pele melhorou, eu desinchei, eu tô disposto, minha cabeça tá funcionando melhor. Nossa, é isso. É por isso que fica muito fácil os próximos passos quando eu mostro para o paciente o que de fato tá matando ele. Fica muito fácil eu falar, vamos tirar o que tá te prejudicando? Vamos. Faz um teste, tira durante 15 dias, vê como é que você se sente. Se você se sente pior, eu não tenho mais o que falar. Você vê necessidade, às vezes, de fazer colonoscopia, fazer biópsia, fazer umas coisas mais invasivas ou não? Colonoscopia e endoscopia eu vejo bastante necessidade para pacientes com acima de 40 anos. E até acho que deve ter até protocolo disso. Sim. Mas né? Como rotina, né? Como rotina. Não, você tem histórico familiar, é uma coisa importantíssima. É importante, mas olha uma coisa que chama muita atenção, Zé, é que os pacientes... É cada vez mais comum você encontrar pacientes que têm um problema, que têm H. pylori e nem sabem. Sim. Muito comum. Porque, de fato, a grande maioria das vezes é assintomático. Ou então é algo que a pessoa simplesmente leva.
vai barrigando. Definitivamente vai deixando para frente e não cuida. E é importante, eu vejo uma associação muito clara de incapacidade de absorver ferro. Então, ferro, a ferritina lá no chão. Acho que deve ter problema com glúten. Acho que deve ter H. pylori. E geralmente, algumas vezes a gente já constatou isso lá na clínica. E deu lá, a gente tratou H. pylori e a pessoa, pronto, começa a absorver o ferro novamente. Então... E é imediato quase as mudanças, né? A percepção clínica é impressionante, né? É imediato. Você, de um dia para o outro, você começa a absorver. É que nem quando eu falo para retirada do café. Poxa, retira o café, você vai ver como é que melhora muito o seu a sua disposição. Para todo mundo retirar o café? Não vou dizer para todo mundo. Assim, se você tem ansiedade, você já tem contraindicação para tomar não só café, como qualquer outro estimulante. Você não pode tomar café, porque você só vai piorar a sua ansiedade. E sem ansiedade? Quando você não tem ansiedade, a gente tem que levar em consideração o café como uma ferramenta para caso... Eu uso muito isso. Seu filho, sua filha passou mal à noite, 2 da manhã, você levou ele pro hospital porque ele estava vomitando. Aí você chegou em casa 4:30 da manhã, você tinha uma reunião às 8:30 da manhã, extremamente importante, que você não poderia faltar. Qual é o estado que você vai estar nessa reunião? Morta, assim, aos cacos. Aí você utiliza um estimulante para dar uma sobrevida, porque é inevitável você estar presente ali. Mas nesse caso... Doutor Henrique, eu sou mineira. Café. Os 20% dos meus pacientes são mineiros. Social. Com pão de queijo. Com pão de queijo. 20% dos meus pacientes são mineiros. Eu lido com essa situação. Esse dilema. Toda vez. Eu falo para tentar colocar só pela manhã. É o que eu tenho feito. E assim... E só um cadinho, hoje não, né? Hoje nós estamos aqui no café. Unânime. Todos os pacientes que retiram o café ou então ficam só pela manhã, existe uma melhora na parte mental, existe uma melhora na disposição, da concentração, no foco, muda completamente. Grandes diretores chegam para mim, eu falo, vamos tentar, você está tomando muito café, 5 cafés dá demais, vamos tentar mudar para 1? Ou vamos tentar ir aos poucos, muda para um chá verde, que também tem café, mas bem menos café, que tem cafeína, porém em menores quantidades. É impressionante, não sou eu que estou dizendo, é o paciente, eu falo para ele fazer, e ele traz essa resposta. Nossa, impressionante, mudei muito. Nossa, minha tomada de decisão está muito mais rápida, estou conseguindo focar. Na reunião, não tinha paciência para nada, para ninguém. Estou começando a ter paciência, escuto meus gerentes abaixo, escuto meu funcionário, escuto a minha esposa, sabe? Menos essa agitação. Acelera, né? Porque vamos lá, moramos em São Paulo. Esse ritmo acelerado já começa às 7 da manhã. Já quando a gente acorda. Putz, vai chegar atrasado. Ixi, aí eu tenho a reunião, tenho não sei o quê, tenho que buscar filho no colégio, tenho que levar, tem não sei o quê, a minha esposa... Poxa, é o tempo inteiro que a gente está vivendo nesse estímulo suprafisiológico. E esse é um dos grandes venenos que a gente vive, principalmente nas grandes cidades. É engraçado. Converso com alguns colegas meus que são do interior ou então de outras cidades, outros estados em São Paulo. É engraçado. Fora de São Paulo. É engraçado. Muitos falam que queixas de sono não são recorrentes, como é aqui em São Paulo. Impressionante. Você fala, mas espera um pouquinho, você não tem... Não, meus pacientes, ninguém tem problema de sono. Um amigo meu que é de Mossoró, uma vez a gente estava conversando, ele falou, não, sono? Eu não utilizo, eu nem precisei. Você utiliza o que para sono? Porque eu nunca precisei de nada, nem sei o que utilizar para melhorar sono nessa linha integrativa. É impressionante. A gente aqui em São Paulo, nossa, você vê, é normal. Até no interior a gente já consegue visualizar isso. Eu vejo dos meus próprios pacientes. Gente que mora em Itu, gente que mora em Franca, até em Campinas. Por quê? 5 da tarde, o cara demorou 15 minutos para chegar em casa. E conseguiu treinar, e conseguiu ir no supermercado, conseguiu organizar as coisinhas para a lancheira do filho no dia seguinte. Na escola. Deu tudo certo, deu tempo para fazer tudo, para tudo.
A gente que se esfola aqui perdendo horas e horas no trânsito. Você quer ver se você tem qualidade de vida? Se você consegue ver estrela no final do dia. Em São Paulo, a gente não olha mais o céu. Não tem estrela. São Paulo não para, a luz não deixa. Então, quem tá no interior de fato tem mais qualidade de vida. É a amostragem que eu tenho. Consigo dizer tranquilamente. E se a gente para pensar, de fato, tem uma vida bem menos insalubre. Mas se a gente não tem essa opção, a gente tem o nosso amigo Henrique. Recorrer. E o café, acho que a gente falou do café, só que a gente esqueceu que o café tem um amigo que anda junto com ele, que é açúcar, né? São poucas as pessoas que têm o hábito de tomar o café sem açúcar. O que você acha de açúcar no teu dia a dia? Joguei a bola. Eu acho que é a pior coisa que a gente pode consumir, uma das piores que a gente pode consumir definitivamente é o açúcar. Se uma pessoa, eu digo, se uma pessoa conseguisse ter 100% de consciência do prejuízo que causa o açúcar no organismo, as pessoas conseguiriam tirar de uma forma absurda, né? Eu vejo que a gente sempre tem que pensar sobre quem que está se beneficiando com tudo na indústria alimentícia. Do vinho. Poxa, falar mal do vinho, você tá mexendo num vespeiro. Você tá falando de farináceos, outro vespeiro. Quando você vai ver, você tá entrando numa sala cheia de vespeiro, fala mal de qualquer coisa da alimentação que é inflamatória. Tem indústrias gigantescas, da mesma forma que tem a indústria farmacêutica gigantesca aí querendo que os pacientes continuem trazendo receita por tempo indeterminado, que isso na verdade é o uso o consumo dos medicamentos de forma indiscriminada muitas vezes, ou então medicamento para tudo. E aí entra, eu vou tomar um medicamento porque eu tô com dor de cabeça hoje, e eu tô com dor de cabeça amanhã e outro dia. Tá bom, mas de onde tá vindo essa tá vindo da coluna? Tá vindo do intestino? Geralmente tá vindo do intestino, sempre. Então, é a gente sempre se questionar. Então, quando você fala o açúcar, assim como os farináceos, assim como o álcool, eu defendo fortemente, eu não tenho como. As pessoas vão falar, nossa, você é extremista. Como é que eu vou defender a saúde e vou ser permissivo com relação à bebida? Mas... E eu dou exemplo. Eu não coloco uma gota de álcool na boca já faz mais de um ano e meio. Isso que eu queria saber. Precisamos ser radicais? Tudo depende da individualidade de cada paciente. E aí o paciente pergunta, doutor, eu vou poder beber umas 3 cervejinhas no final de semana? Eu preciso olhar seus exames. Se eu notar que você está com uma inflamação absurda e a gente notar que o álcool te prejudica mais do que as pessoas no geral com relação à absorção intestinal, eu vou te dar o caminho que é retirar o álcool. E aí a gente tem que se questionar muito, muito. Por que eu bebo? Porque assim, álcool faz mal, não faz? Faz? Faz. Então, eu acho que não existe nenhuma pessoa com sã consciência que não, o álcool deve fazer um bem. Pode relaxar. Entre aspas também. Porque uma pessoa que precisa de álcool, sabendo que mata... Eu vou já tirar o álcool dela. Tira a cachaça. Tira o meu vinho daqui. A Salinas é boa. Esse entendimento, quando a gente vê que faz mal, a gente sabe que faz mal, a gente começa a refletir. Tem gente que não sofre tanto com álcool, mas tem gente que sofre muito. E tem gente que sofre e nem sabe que está sofrendo porque não está acompanhando com os exames. Mas, por exemplo, um TGO, TGP, Gama GT, estourado, Gama GT que é o mais estoura, né? Quando bebe. Eu não tenho outra conduta. Tô com esteatose. Se um paciente está com gordura no fígado, eu vou falar, vai ter que cortar. Vai ter que cortar. Normaliza a situação, controla tudo e depois tudo bem. Depois vai tomar um vinho com a sua esposa, pontualmente, mas não é aquela, o equilíbrio é 50-50. Não. É 95-5, 90-10, dependendo da circunstância da pessoa. E eu defendo fortemente que é o que eu faço. A minha alimentação, se eu tenho uma alimentação inflamatória, é de 5 a 10% só na semana. E em ocasiões, não pode, depois vai num casamento. Pelo amor de Deus.
no casamento, no aniversário da sua esposa, no próprio seu aniversário. Se você quiser. Porque depois que você faz essa transformação, quando você entende, traz consciência, para que passar mal? Eu mereço na sexta-feira, porque eu tive uma semana puxada, estressada. Você merece se afundar mais? Exato. Porque não vai te fazer bem. Você merece ter uma noite de sono maravilhosa, deixando de ser influenciada pelo álcool. Você merece ter uma alimentação completamente saudável para você acordar no sábado bem. O que eu falo muito sobre a reflexão do seu final de semana. Seu final de semana serve para você se restaurar da sua chutada de balde de sexta-feira à noite ou sábado? Ou já começar a semana mal, né? Exato, exato. Para mim, eu falo, não vale a pena. O meu final de semana é para eu passar bem com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha. É eu estar o melhor possível, estar muito, muito consciente, presente. Acordei meio-dia, cansado, nossa, de uma ressaca do que eu fiz na sexta-feira. Eu acho que não vale. Pelo menos para mim, não. Para algumas pessoas, vale. Mas aí quando você começa a refletir, como é que você lida a vida? Como é que você lida a vida de fato? É sempre esperando o que vai acontecer por um momento pontual que vai te estragar para o restante? Meu domingo é espetacular. Eu acordo 6 ou 7 da manhã, disposto, eu cuido do meu jardim, eu vou treinar, porque é um tempo que, inclusive, um dia... Domingo é dia de descanso. Eu tô tão bem, mas tão bem, que descansar do quê? Eu tô tão bem no meu domingo que eu aproveito para treinar, fazer um treino sem pressa, e para fazer coisas que te façam bem, né? E que façam bem. E é o seguinte, não tem para ninguém o treinar faz mal. Para ninguém. Então, esses são hábitos. Eu falo, mas poxa, como você é sem graça? Você vê graça em cuidar de planta? Eu vejo muita graça. E conheço muitas espécies. E sei cuidar. E coloco para brotar no outro vaso. E faço e transplanto. É uma coisa que eu gosto. Aí você pergunta, tem comprovação científica que lidar com a natureza faz bem? Muito. Falam, né? Aquela prescrição de 20 minutos, os canadenses estão prescrevendo para ficar em contato com a natureza. Nossa. Descalço, com o pé no chão. Fazer grounding. Tudo isso. Coisas maravilhosas. É algo maravilhoso. Então eu falo, poxa, você não gosta de ir para balada, você não sai à noite? Eu entrei numa sala da minha vida, num quarto, que eu não preciso mais sair daquilo. Tá? Me faz tão bem que isso se torna sustentável. Então, não cabe mais, né? Não cabe. É inegociável. Para que eu vou beber? Para que eu vou beber? E agora que existe o champanhe sem álcool, nossa, é aí que esse final de ano nem precisou. Preocupado. É só no ano novo que eu tomo aquela tacinha. Não, nem isso mais. Nem isso. Porque não tem porquê. Não tem porquê. Então eu coloquei certas coisas na minha vida e negociei. Quer dizer que eu não como pizza? Quer dizer que eu não como hambúrguer? Quer dizer que eu não vou comer um brigadeiro que estiver aqui depois? Não! E se eu quiser comer, tá tudo certo também. Não tá me prejudicando ao máximo. Porque é pontual. Você não é refém disso, nem né? Nem um pouco. E esse nível de consciência, quando o paciente faz essa jornada comigo e adquire, é a coisa mais valiosa. Falei, doutor, eu vi que... Nossa, eu comi aquela massa de fermentação natural. Foi tranquilo. Eu comi aquela pizza com a minha família no domingo. Nossa, olha, eu escolhi uma mussarela de búfala, que não é nada ruim. Foi ótimo, tá tudo certo. Pronto, é isso. Mas você adquiriu. É ter consciência. Você adquiriu o que eu mais preciso para um paciente. Porque não adianta nada. Não vai comer isso daí, hein, porque isso te inflama. O cara sentiu. O cara sentiu o próprio limite. Não dá. E o dia seguinte, nossa, acordei tão cansado. Não produzi nada. Não vale a pena. Pronto. Tá feito. Meu trabalho tá feito ali. Acertou o alvo. Uhum. E essa história, né? O hábito, né? Se não te faz bem, por que manter?
Se você consegue provar que se livrar disso te dá qualidade, quem não tá atrás de qualidade é fantástico. Bem-estar, sabe? Saúde. Essa questão de comprovação, tem alguns pacientes que já vêm muito brifados, né? Sobre, doutor, sua linha é maravilhosa, minha prima também passou já contigo, ela mudou muito a vida, então ela já teve uma comprovação de uma pessoa próxima, leu um pouco, fez sentido para ela, comprou muito a ideia de que os médicos geralmente prescrevem medicamento para tudo, eu não quero tomar medicamento. A pessoa já vai completamente encaminhada. Essa pessoa, você quer a vida mais maravilhosa possível? Então, retira álcool, retira glúten, retira derivados de leite, retira ultraprocessados, na grande maioria das vezes. Não é que não pode ter especificamente em algum momento. Pronto, é isso. É assim que você vai ter saúde. É fazer atividade física com regularidade, é você, se puder, meditar, muito maravilhoso. Se você puder utilizar ferramentas para te deixar tranquila no trabalho, dependendo do trabalho que você tem, ótimo. É aquilo. Pensamentos positivos. Sabe aquele livro, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas? Você lê aquilo, o tema, o título do livro é um pouco forte demais. Mas tudo aquilo lá, se você notar, é só trazendo coisas positivas para a tua vida. E aí tem aquele experimento que você fica um mês xingando uma planta e um mês falando coisas boas para a planta. Alguma coisa tem naquilo, né? Seja a energia que você tem na hora de falar aquela palavra, a força das palavras. Então tem muita coisa. Por isso que a gente tem que ir além do que eu estou vendo ali no paciente sobre a dor dele. Eu tenho que pensar nos pais, eu tenho que pensar no relacionamento com os pais, eu tenho que pensar no relacionamento com o filho, tenho que pensar nas energias masculina e feminina que tem num certo relacionamento. Tem que pensar em tudo, porque tudo importa. E ao final das contas, a gente está tratando tudo isso. Você medita? Medito. Antes eu meditava muito mais. Não aguento, né? Antes eu meditava muito mais. Hoje eu tenho perdido um pouco essa prática. Eu acabei fazendo um curso que chama Vipassana. Você fez Vipassana? Eu fiz. E as pessoas que me conhecem, duvido que você tenha feito. Aqui no Brasil? Conseguiu. Aqui no Brasil. E que é Vipassana, conta pro Zé o que é Vipassana. Vipassana é um curso de meditação. E é um curso que tem no mundo inteiro. E ele vem dos ensinamentos do próprio Buda. E se constitui em você ficar num espaço isolado do mundo que a gente vive. Do caos. Você se isolar e você fica com o que eles chamam de nobre silêncio. Então, no caso, o que eu fui aqui em São Paulo, não foi nem em São Paulo, não foi no sul de Minas, na época, né? E era num sítio e eles separavam com uma lona para que homens, eram 20 homens e 20 mulheres, não tivessem contato um com os outros, exatamente para não despertar desejo sexual e tudo mais. Também, né? Você vai ficar lá 10 dias com um monte de São 10 dias, tá? 10 dias. E você fica 10 dias com um nobre silêncio, onde você não fala absolutamente nada. E você ficou quantos dias? Eu fiquei 10 dias. Tem que ficar 10. Até o final. Completei. E é mais uma estrelinha do meu respeito. Não, e assim, poxa, acho que eu sou uma pessoa de fato falante e bastante comunicativa. O quanto isso foi um problema pra mim? Zero. Por quê? Porque ninguém falava comigo. Então eu poderia falar nos meus pensamentos comigo mesmo. E é o que acontece. Você começa a se perguntar, se questionar, se entender, se sentir. E isso é a questão da autopercepção. Óbvio, durante toda essa jornada, você aprende a meditar nessa técnica do Vipassana. Então tem várias etapas. E é muito lindo, porque no final tem um desfecho, não vou nem falar para as pessoas que tiverem interesse em fazer, realmente sentir isso na pele. Algo surreal. É algo surreal. É algo que você fala, nossa, como uma experiência, acho que eu evoluí 10 anos em 10 dias. Salto quântico você dá. Muito. É uma loucura. Você já fez? Eu sou louca pra fazer. Eu ainda não fiz porque meu menino é pequeno. Não, mas E
E eu não posso ficar Pois 10 é. dias sem celular, sem contato. Eu tô esperando ele crescer mais Eu um avisei todo pouquinho. mundo. Eu falei, ó, pessoal, tô me... Mas você não tinha filho ainda, né? Não tinha filha e outra coisa, eu tava no meio da faculdade. Ah. Acho que era do 5º pro 6º ano. Férias, que isso? Vida louca. Ninguém quer que... Não, sumiu. Foi espetacular, foi muito bom. E se você consegue continuar aplicando a técnica que você aprende lá, nossa, só pra você ter uma ideia, minha mãe chegou, quando eu saí de lá, eu fui jantar com os meus pais. Óbvio, né? Que eles morreu, né? O menino. Minha mãe falou, nossa, Henrique, você tá com um cheiro doce. Você tô sentindo algo diferente. Minha mãe é muito sensitiva. Minha mãe é desse tipo. E ela falou, nossa, mas você tá muito diferente. E óbvio, Quieto. Uau. eu falava mais pausado, eu falava nesse volume, mais tranquilo, sereno, nada com esse tom, com essa tranquilidade quando eu voltei a falar. Óbvio, você volta pro meio da selva e pronto, você fica louco de novo. Mas você consegue resgatar isso? Se você aplica a técnica de meditação, é exatamente isso. E a técnica de meditação nada mais é do que você estimular o nervo vago. O famoso nervo vago, que inclusive foi tema fundamental no Congresso de Medicina Funcional que aconteceu em Las Vegas no final de semana passado. Olha, Aí, que legal. um tema dos mestres dos mestres falando de medicina funcional, falando do nervo vago, Uau. que é o nervo que liga o cérebro ao intestino. Então, maravilhoso. E quando você faz respirações, técnicas de respiração, você tem uma estimulação positiva desse nervo vago, cérebro-intestino. Que massa. 10 dias, eu vou anotar isso aí. Para mulher, extremamente concorrido. Para homem, nem tanto. Então, por exemplo, vai ter aí o curso do Vipassana daqui, sei lá, 4 meses. Homem consegue se inscrever e ficar na lista de espera e muito provavelmente chama. E foi o que aconteceu. Eu olhei lá e falei, tem daqui 1 ano. Coloco. Quando chegar lá, eu decido se eu vou ou não vou. E eu fui. Foi. Se eu fechar minha agenda cirúrgica 10 dias, eu acho que eu corro esse de que é o alguém lá problema. me buscar. Pois é. Doutor Henrique, meu amigo, alguns internautas estão mandando mensagem aqui, perguntando algumas coisas. E a Rê tá aqui me clicando. Consegue olhar essa foto e ter uma pergunta aí? Existe dieta para desinchar? Existe dieta para desinchar. Dieta que você retira todos os alimentos que fazem mal para você. Aí dá para você fazer os exames para entender o que de fato você tem de problema, como dá para você tirar os que já sabidamente vão te inflamar. Que é aquilo. É glúten, é derivados de leite, é açúcar, é álcool, por aí. Eu acho que a medicina, assim, que você está falando, eu acho que para quem está em casa, é um alfaiate. A medicina tem que ser feita personalizada. Sim. Não existe receita de bolo. Então, nosso objetivo aqui não é virar um consultório e saber que se você tem alguma alteração, existe resultado, existe eficácia. O vinho, ele já comentou bastante. Eu acho que a Gisele tinha uma programação de vinho, hoje vai ser cancelada. Chocolate. Olha, eu tenho chocolate, tem um chocolate de uma marca nova aí que eu gosto muito, que é feito com leite de coco, que é uma excelente oportunidade. Que é uma excelente opção, exatamente. Aí os 70% cacau, 80%, claro, tranquilo, mas é aquilo. O problema é quando as pessoas não conseguem comer apenas um quadradinho, seja ele o mais inflamatório possível. Vai, aquele Lindt ao leite. Um quadradinho não vai ser prejudicial. Ruim é quando você todo dia você tem que comer uma barra inteira porque você tem compulsão. Essa pergunta, quem não sabe a resposta, recomendo assistir o podcast que o Dr. Henrique participou também, o Ticaracatica. Exato. Esse foi muito bom. A gente falou muito sobre o caso do Igor, do Igor Guimarães, que é um comediante que ele foi só tirar... Obviamente a gente fez os exames dele, constatamos os problemas, ele retirou como num passe de mágica, e em 1 semana ele já era outra pessoa. E é o que ele refere. E eu acho que assim, a frase sensacional que você comentou no programa é que se um leite de vaca que é feito para sustentar um animal de quantos quilos? Um bezerro. Exato. Entendeu? Então essa é a analogia. Eu quero fazer uma pergunta assim. Sono.
Melatonina. Todo mundo tem que fazer? Como é que é isso aí? É individualizado? Porque a melatonina é um hormônio que nós produzimos. Todo mundo tem deficiência, a tela de celular influencia. Eu vou confessar, eu acho que tem gente que não dorme em ambiente que tenha qualquer luz. Como funciona isso? Acontece da seguinte maneira. Eu penso em duas formas. Em a dificuldade para a produção fisiológica de melatonina por uma dificuldade em sinalização. Ou seja, 8 horas, 9 horas da noite, você está com luz no seu rosto, você está vendo TV, você está vendo celular, você está muito, muito estimulado ao final do dia. Teu corpo vai entender que é para continuar produzindo, ele não está entendendo que é para você produzir melatonina. Essa produção de melatonina é sinalizada por um estímulo na sua retina que passa uma mensagem para a glândula pineal falando, opa, tá de dia, que é para inibir a produção de melatonina. Por isso que falam muito para que pela manhã você tenha muito contato com o sol. Por quê? Porque o sol vai mostrar para o teu corpo que está de dia, que não é para produzir mais melatonina. Da mesma forma, no período noturno, você tem que mostrar para o corpo que está de noite. Então, eu falo muito, tenha luzes indiretas em casa, tenha luz de abajur, tenha dímero, Dimerizar a luz, diminuir. Dímero. Então, tem essa questão da sinalização para a produção fisiológica, mas também tem a matéria-prima para a produção de melatonina, que é o que eu falei no começo do programa, do triptofano. Então, tem pessoas que têm um problema tão importante intestinal que dificulta a absorção de triptofano, que não se transforma em melatonina, e por isso a pessoa tem indicação para utilizar melatonina. É fato que a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a nossa capacidade de produção de melatonina. Por isso que velho não dorme. Velho fica que nem zumbi. Por quê? Porque não produz melatonina. A melatonina serve para estabelecer as fases adequadas do nosso sono, que em média são 5 ciclos de sono superficial, resumindo, né? Superficial, sono REM, sono profundo. O REM não é mais importante que o profundo não é mais importante que o REM. Cada um tem o seu determinado horário em cada ciclo. Então é muito complexo essa questão de sono. Aí você me pergunta, todo mundo precisa tomar melatonina? Olha, se a pessoa tem problema de sono, a gente tem que identificar se é a dificuldade para pegar no sono, a dificuldade para manter o sono, são as 8 horas, mas que a pessoa não está restaurada. Então, são muitas perguntas. Mas sim, é interessante a utilização de melatonina para quem tem distúrbio de sono, só que tem que entender a quantidade, o tipo de melatonina. É muito mais delicado. É complexo. E não dá para simplesmente você achar que 5 miligramas ou 10 miligramas, que é o que vende na farmácia, tá ok. Não tá. É uma bomba de melatonina que você não precisa. Eu tô precisando ir lá pro doutor. A cada convidado, ela nota cheque. Preciso ir. Me expresso aqui. Amigo, é um prazer falar contigo. Eu sou fã desse cara. No consultório, quando eu tenho a oportunidade de pular um pouquinho no consultório dele, é sempre uma lição, um prazer. É um grande comunicador. É gostoso te ouvir. É um assunto que a gente vê que tem paixão nos seus olhos. Então, isso é muito gratificante. Eu acho que a medicina, quando a gente faz com amor, existe aquela máxima frase, um clichê, né? Trabalhe com aquilo que você gosta, que não será trabalho, vai ser prazer. Então, eu percebo muito isso no teu dia a dia. E que felicidade ter um médico assim, e os pacientes têm o prazer de mostrar resultado. E muitos pacientes do Dr. Henrique acabam passando comigo, assim, por indicação dele. Então eu vejo de fato, na prática, que seus pacientes melhoram muito. Parabéns, viu, por esse cuidado com nossos pacientes. Eu que agradeço. É muito bom quando a gente faz o nosso melhor naquilo, mesmo com muita gente contra falando sobre o que você faz, porque tem uma patrulha gigantesca falando mal da medicina integrativa. Claro que tem profissionais ruins em todos os campos, mas quando a gente faz e vê resultado e se motiva cada vez... Poxa, a gente só falou de coisa boa aqui. Né? Não, e a gente ficaria final, aqui mais, né? Ao final, é melhorar a qualidade de vida de uma pessoa, sabe? Então, eu acho que isso acaba sendo muito, muito incontestável, inegociável, e é isso. E eu fico muito feliz de ter essa visão sua. Fico muito feliz de ser
ser isso, porque eu valorizo muito a sua opinião. E você tendo essa constatação, uma aprovação para um colega médico mais voltado para a tradicional do que a integrativa, mas que aos poucos a gente está te convertendo. Estão aprendendo. É isso. Ele vai pro Vipassana e vai. Vai, pronto. É isso. Fechar a agenda 10 dias. E muito obrigado definitivamente, foi espetacular, foi muito bom falar de tudo isso, colocar o meu amor aqui nas palavras e nisso, na minha prática do dia a dia. Obrigado pela oportunidade aqui. Não, esse programa vai ser o programa 1 de uma série de 5 programas sobre a medicina integrativa. Sensacional. Nossa coluna podcast teve o prazer de ter um médico fantástico. Eu acho que quem está em casa e não perceber que tem problema no intestino, no sono, alguma coisa deve estar errado. Então, procure atendimento. Uma coisa que eu não falei, que é importantíssimo falar, aonde nós atendemos, por favor, dá os créditos do nosso consultório. Nós atendemos no nosso instituto, que fica na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2392. Realmente é um instituto que leva o meu nome e que tem o seu conceito completamente integrativo. Então, quando você chega lá, você já sente essa diferença do que é o normal em que você encontra em consultórios médicos. E é só sentir, só indo lá para sentir. Eu sou suspeito, é lindo, o consultório está maravilhoso, a entrada, a recepção, o cheiro da clínica é personalizado. Exato, tem que ser. É fantástico. Como que os pacientes fazem para acessar o Dr. Henrique nas redes sociais? Só entrar, só abrir no Instagram, Dr. Henrique Lora, sem H, meu Henrique. E aí você já vai ter muitas coisas sobre a clínica, o próprio instituto, o Instagram do instituto. E é isso. Boa, Gi? Não, demais. Eu acho até que foi pouco, né? A gente vai ter que... Eu sou suspeito, eu A gente passaria ficaria aqui umas 3 horas tranquilamente falando. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nossa coluna podcast tem o prazer de falar de um assunto tão interessante. Qualidade de vida não é ter ausência de doença, mas é achar o equilíbrio. Bora pra próxima, Gi? Batendo agora sempre, eu atropelo Bora. esse microfone.